Capítulo 14. Durante o jantar, o Sr. Bennet quase não falou, mas quando os criados se retiraram, julgou ter chegado a hora de ter uma conversa com o hóspede, e assim introduziu um assunto em que esperava que ele brilhasse, observando que ele parecia ter tido muita sorte quanto à sua patroa. A atenção de Lady Catherine de Bourgh, com seus desejos e a consideração dela por seu bem-estar, pareciam imensos. O Sr. Bennet não poderia ter escolhido o assunto melhor. O Sr. Collins foi eloquente em seu louvor. O assunto guindou-o a uma solenidade de modos maior do que a de costume e com ares de grande importância. Protestou que nunca na vida vira tal comportamento numa pessoa de tão alta condição, tamanha afabilidade e condescendência como as que observara em Lady Catherine. Ela tivera a bondade de aprovar ambos os sermões que ele tivera a honra de pronunciar diante dela. Ela também o convidara por 2 vezes a jantar em Rosings e ainda no sábado anterior o chamara para completar a quadrilha do sarau. Lady Catherine era tida como uma mulher orgulhosa por muita gente que ele conhecia, mas ele nunca havia visto nela nada além de afabilidade. Ela sempre falava com ele como o faria com qualquer outro cavalheiro. Não fez a menor objeção a que ele conhecesse a sociedade da vizinhança, nem que ocasionalmente deixasse a paróquia por 1 ou 2 semanas para visitar parentes. Dignou-se até a aconselhá-lo a se casar o quanto antes, desde que escolhesse com prudência. E o visitara uma vez em seu modesto presbitério, onde aprovou todas as alterações feitas por ele. E até se dignou a sugerir outras, algumas prateleiras no closet do andar superior. Tudo isso é muito correto e gentil, sem dúvida, disse a Sra. Bennet. E tenho certeza de que ela é uma mulher muito agradável. É uma pena que as grandes damas em geral já não sejam assim. Ela mora perto do senhor? O jardim onde fica a minha humilde morada está separado só por uma viela de Rosings Park, a residência de sua senhoria. Creio que o senhor nos disse que ela é viúva, não é mesmo? Tem alguma família? Só uma filha, a herdeira de Rosings e de muitíssimos bens. Ah, disse a Sra. Bennet, balançando a cabeça. Então ela está em melhor situação de que muitas moças? E que tipo de jovem é ela? Ela é bonita? É uma jovem mais do que encantadora. A própria Lady Catherine diz que, em matéria de autêntica beleza, a senhorita de Bourgh é muito superior às mais belas do seu sexo, pois há em suas feições algo que assinala o berço nobre. Infelizmente, sua constituição é doentia, o que a impediu de fazer grandes progressos em muitos campos. Se não fosse isso, certamente os teria realizado. Como foi informado pela senhora que supervisiona a sua educação e que ainda mora com elas. Ela é, porém, simpaticíssima e muitas vezes se digna ir até a minha residência em seu pequeno phaeton de pôneis. Já debutou na corte? Eu não me lembro de ter visto o nome dela entre as damas. Seu estado de saúde, infelizmente, a impede de permanecer na capital. E com isso, como eu disse a Lady Catherine certo dia, privou a corte britânica de seus mais brilhantes ornamentos. Sua senhoria pareceu gostar da ideia, e a senhora imagina que me sinto muito contente toda vez que posso oferecer esses pequenos cumprimentos delicados que agradam as damas. Mais de uma vez observei a Lady Catherine que sua encantadora filha parecia ter nascido para ser duquesa e que a mais alta nobreza, em vez de lhe dar brilho, seria adornada por ela. É esse tipo de coisa que agrada a sua senhoria e é uma espécie de atenção que me sinto especialmente obrigado a lhe prestar. O senhor julga com muita propriedade? Disse o Sr. Bennet. E é bom possuir o talento de lisonjear com delicadeza. Permitiria que lhe perguntasse se essas agradáveis atenções vêm do impulso do momento ou são resultado de estudo prévio? Vêm principalmente do que se passa na hora, e embora às vezes eu me divirta sugerindo e articulando esses cumprimentos elegantes, tais como podem adaptar-se às ocasiões do dia a dia, sempre procuro dar-lhes o ar mais espontâneo possível. As expectativas do Sr. Bennet foram plenamente correspondidas. Seu primo era tão extravagante quanto ele esperava e o ouviu com a mais viva satisfação, conservando ao mesmo tempo a mais perfeita compostura,
e, exceto algum ocasional olhar a Elizabeth, sem compartilhar com ninguém o seu prazer. Na hora do chá, porém, já saciado, o Sr. Bennet se sentiu feliz em levar o hóspede de volta à sala de estar. E, ao terminar o chá, em convidá-lo a ler em voz alta para as mulheres. O Sr. Collins prontamente aceitou o convite e recebeu um livro. Mas, ao olhar para o volume, pois tudo sugeria que viesse de uma biblioteca circulante, estacou e, desculpando-se, afirmou que jamais lia romances. Kitty cravou os olhos nele e Lydia soltou um grito. Foram-lhe apresentados outros livros e, depois de certa deliberação, ele escolheu os sermões de Fordyce. Enquanto ele abria o livro, Lydia começou a bocejar e, antes que ele tivesse, com monotoníssima solenidade, lido 3 páginas, interrompeu-o dizendo: "Sabe, mamãe, que o tio Phillips está falando em despedir o Richard? E se fizer mesmo isso, o Coronel Foster quer contratá-lo. Titia me contou isso no sábado. Vou até Meryton amanhã para ter notícias do caso e para perguntar quando o Sr. Dane volta de Londres." As 2 irmãs mais velhas pediram a Lydia que se calasse, mas o Sr. Collins, ofendidíssimo, pôs de lado o livro e disse: "Observei a miúde quão pouco as jovens senhoritas se interessam por livros sérios, ainda que escritos para elas. Isso muito me espanta, confesso, pois de certo nada mais vantajoso pode haver para elas do que a instrução. Mas não vou mais importunar a minha jovem prima." Voltando-se então para o Sr. Bennet, propôs-lhe uma partida de gamão. O Sr. Bennet aceitou o desafio, observando que agira com muita sabedoria, deixando as meninas entregues a seus divertimentos triviais. A Sra. Bennet e suas filhas pediram educadamente desculpas pela interrupção de Lydia e prometeram que aquilo não se repetiria, se ele quisesse retornar à leitura do livro. O Sr. Collins, porém, depois de garantir-lhes que não guardava ressentimentos contra sua jovem prima e jamais tomaria o seu comportamento como uma afronta, foi sentar-se à outra mesa com o Sr. Bennet e preparou-se para a partida de gamão. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.